Ora, viva! Este vídeo é para recuperar a aula do TP5 da sexta passada, que não teve lugar porque, para já, a nossa sala estava ocupada com uma avaliação. Havia poucos alunos, que apareceram e, para ser muito franco convosco, eu não estava a me sentir a 100% para dar uma aula. Logo aproveitei um bocadinho as circunstâncias para não dar aula e espero que vocês sejam compreensíveis dessa situação. De qualquer forma, isto vai ser aula que eu também vou dar na próxima segunda ao grupo TP4 e, como eu já disse, penso aos dois turnos teórico-práticos. Vou também fazer no próximo domingo, e vou-vos avisar por mensagens do clipe, um horário de atendimento excepcional. Depois já se vê de quantas horas, porque isso também vai depender de minha condição física e mental. Logo é isto que eu queria dizer. Próximo domingo, véspera, ou seja, na véspera do T2, que é domingo, não sei que dia, vai haver um horário ah, atendimento por Zoom, aten- atendimento Zoom, e será provavelmente das 14 às 16. Bem, em relação àquilo que nós vamos fazer, eu iria começar por um exercício que nós não tínhamos acabado na aula anterior do TP5, que é o exercício 165, a linha H, que era fazer a transformada de Fourier da seguinte função: f de x igual a cosseno de x é de menos x ao quadrado. Logo, o que nós temos que fazer aqui é f chapéu de ômega, que vai ser 1 sobre raiz de 2π, o integral de menos infinito a mais infinito de cosseno de x é de menos x ao quadrado, é de menos i ômega x dx. Logo, a priori, quando olhamos aqui para a função a ser integrada, há vários problemas. O primeiro problema é que aqui nós temos um cosseno e o segundo problema é que aqui, ó, temos uma trigonométrica e aqui temos uma exponencial de x quadrado. Logo, nós sabemos muito bem primitivar funções trigonométricas, nós sabemos muito bem e derivá-las já agora. Também sabemos muito bem primitivar e derivar exponenciais de x ou de uma constante Vx, mas primitivar é de menos x é de menos x ao quadrado não sabemos, não há uma primitiva, não é uma primitiva imediata. E derivar é de menos x ao quadrado também não vai ser, não vai simplificar as coisas, porque vai introduzir, além do cosseno, da exponencial da menos i ômega x, quando eu derivo é de menos x ao quadrado, isso vai introduzir um menos 2x é de menos x ao quadrado. Logo, porquê que eu estou a falar de primitivar e integrar? Porque aqui estamos a pensar fazer integrações por partes. Parece um método evidente para poder calcular esta transformada de Fourier. Ah, Logo, falta aqui um x que nos permita, estou a falar deste x aqui, que nos permita primitivar exponencialmente x ao quadrado. Bem, logo não quando eu comecei o exercício na aula anterior,
aquilo que eu fiz sem muito pensar é dizer, bom, isto é uma primitiva da forma, da forma e menos x ao quadrado cosseno x, e o que nós vamos fazer é algo de parecido com aquelas integrais periódicas de análise um, onde se aplica a integração por partes. Obviamente, isso vai dar o mesmo problema porque nos falta aqui um x. Logo, a ideia da integração por partes, vamos ver de qualquer forma no exemplo. Logo, é provavelmente possível de chegar a- ao cálculo com primitivando duas vezes por partes é de menos x ao quadrado cosseno de x, mas há aqui uma maneira mais simples e que em geral eu vos aconselho a usar, que é que cosseno de x pode escrever-se na forma exponencial, é e de ix mais e de menos ix sobre 2. Essa fórmula de análise complexa tem uma vantagem, que é que permite escrever aqui ômega, permite escrever o integral com uma exponencial, ou seja, juntamos o cosseno com a exponencial. Da seguinte maneira, ou seja, nós temos e de ix mais e de menos ix sobre 2, e de menos x quadrado, e de menos I ômega x, dx. Isto vai permitir escrever isto da forma. Vamos pôr aqui um meio. Aliás, vamos pôr o raiz de 2π para fora também. Um meio raiz de 2π. Não, o raiz de 2π não vamos pôr para fora. Vamos pôr o meio para fora. E ficamos com um sobre raiz de 2π menos infinito mais infinito. Distribuímos aqui a exponencial, as exponenciais em cada uma dos tempos exponenciais dentro da soma. E vamos ter e de menos x ao quadrado, é de, aqui cuidado, então vamos pôr menos i x em evidência, e aqui vamos ter um mais ômega dx, e, hum, e depois temos outra exponencial que vai ser um sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, é de menos x ao quadrado, é de menos ix, e desta vez o menos ix, acho que eu fiz a geneira aqui antes, menos ômega, sim, na verdade é um menos, aqui é ômega, como pusemos em evidência o menos ix, é ômega menos um, aqui vai ser ômega mais um, dx. Ah, aquilo que eu estou a ver é que não é necessariamente muito interessante de juntar já. Sim, podemos fazer isso. Ahm, vamos ver. Logo, aquilo que eu queria dizer é que esta expressão aqui pode ser interpretada como uma certa transformada de Fourier, f1 ômega, num ponto ômega menos um, e da mesma forma esta aqui é igual a f2 ômega mais um. Eu vou possivelmente ter que mudar a minha definição. Não sei se esta, por uma questão de simplicidade, e aqui entende-se que f1 de x vai ser a função n menos x ao quadrado. Logo, quando nós fazemos, no fundo, o que eu estou a dizer é que interpreta-se este f1, chapéu, interpreta-se
como a transformada de Fourier de n menos x ao quadrado, mas avaliado no ponto ômega menos um, em vez de ser no ponto ômega. Não sei se essa escolha vai ser a mais indicada. Vamos ver. Bem, então, queremos calcular isto. Ah, queremos decompor o cálculo da transformada de Fourier de f no cálculo destas duas transformadas de Fourier. Ah, e já agora, sim, já agora, aqui também é F1. Se nós pensarmos bem, é também a transformada de Fourier da função F1, mas avaliado num valor ômega mais um. Bem, ora bem, então, como é que eu vou calcular F1 chapéu de ômega? Como podem me ouvir, provavelmente eu ainda não estou completamente recuperado. Ah, F1 chapéu de ômega vai ser então um sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de E de menos x ao quadrado, E de menos i x ômega dx. Como é que eu vou calcular isto? E a ideia é aquilo que que já apresentei antes, é que aqui falta um x. Nós gostaríamos de ter aqui, fazer aparecer aqui um x. Como é que nós fazemos isso? Ah, derivando esta função em ordem ômega. Logo aqui eu vou-vos pedir para consultar, e eu também vou fazer o nosso formulário, e no formulário nós temos a seguinte fórmula, que é que d sobre d ômega, é a quarta fórmula, a derivada de transformada, d sobre d ômega de transformada de Fourier de uma função f de x, aqui vou pôr a variável x, é igual a menos i, a transformada de Fourier, aqui vamos escrever com o chapéu, de x VGF de x, também avaliado em ômega. O que é que acontece? Acontece que o que eu estou a fazer aqui, vou, vou aqui apagar. Quando eu faço a derivada de sobre d ômega, tenho, posso derivar no interior do integral e vou derivar a única componente ou o único fator que depende de ômega. Porque n menos x ao quadrado não depende de ômega. Isto é um tipo de derivação termo a termo, como nós vimos para as séries, só que aqui funciona para integrais. A justificação matemática para poder fazer esta derivação dentro do integral impróprio é bastante técnica e eu não vou entrar, não vou explicá-la. O que eu vou dizer é que, em geral, com as funções que nós usamos, esse tipo de derivação termo a termo no integral, funciona bem. E aqui nós temos, quando eu derivo a exponencial em ordem ômega, vou ter um menos i x, exponencial de menos x e x ômega que vai aparecer. Logo está explicado o termo aqui, menos i, da transformada de x que aparece na fórmula. Ah, Logo, isto vai nos dar, então, vamos pôr o menos i aqui fora, um sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito de x, é de menos x ao quadrado, é menos i ômega x dx.
Logo, para ter aqui, neste termo, um cálculo de primitiva direta, vamos pôr mais um 2 e dividir por 2 aqui. Logo, aqui estamos nas condições para aplicar a integração por partes. A integração por partes, vão ver, é relativamente simples para esse tipo de integrais impróprios. A razão sendo que aquela parte, ou seja, quando nós fazemos uma integração por partes de u linha v, isto vai ser a variação de u v menos u v linha. E o que eu estou a dizer é que aquela parte da variação vai ser sempre zero, porque são limites, é calculado a partir de limites em mais infinito e menos infinito. Limites em relação à variável x. Ou que se vocês verem o que é corresponde à variável x aqui, temos uma exponencialmente x ao quadrado. Não é? E exponencialmente x ao quadrado é mais infinito ou menos infinito, vai ter limite zero. Logo, este termo fica zero e nós podemos diretamente escrever este termo aqui. Logo, o menos que aparece aqui cancela com o menos ali. Nós temos aqui então um i, 2 raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito. Quando fizemos a primitiva deste, ficamos com e de menos x ao quadrado. E de menos x ao quadrado e derivamos agora a exponencial em relação ao x. Logo vamos ficar com um menos i ômega. Vamos derivar em relação ao x. É de menos i ômega x dx. Voltando à cor original, o menos i vai multiplicar com o i para dar um. E o ômega vai sair, nós ficamos aqui com 2 raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito de o ômega pode sair porque estamos a integrar em ordem x de e de menos x ao quadrado, e de menos i ômega x dx. E aqui nós reconhecemos a nossa função transformada de Fourier de f1. Logo, isto vai dar ômega sobre 2 de f1 de ômega. Uhum. E o que é que nos apercebemos é que temos uma relação entre a derivada da transformada de Fourier de f1 e f1. Chama-se uma equação diferencial. Ou seja, f1 chapéu satisfaz esta equação diferencial da primeira ordem em ordem de incógnita f1 chapéu. Logo, a resolução desta equação é bastante simples. Uh, Isto vai ser f1 de ômega, que vai ser igual a f1 chapéu de zero, vezes exponencial de ômega ao quadrado sobre 4. Isto faz sentido se vocês fizerem a derivada da exponencial de ômega quadrado sobre 4, vai fazer aparecer a derivada ômega quadrado sobre 4, que é ômega sobre 2. Vai ser 2 ômega sobre 4. E pronto, e F1 zero é, se quiserem, a condição inicial. Logo, aqui o que a gente vê é que para calcular, ter a expressão exata de F1 de ômega, vamos precisar de calcular F1 chapéu de zero, e F1 chapéu de zero é simplesmente, entre aspas, 1 sobre raiz de 2π de integral de menos infinito a mais infinito de menos i ômega x, onde quer dizer, e de menos x ao quadrado,
mas de exponencial da menos i ômega x com ômega igual a zero. Donc faz um dx. Logo, eu não sei se isso está nos slides, ou se isto é um integral que vocês são supostos conhecer. Eu acho que não há essa fórmula como é que se chama? No formulário. Eu procurei nos slides, não encontrei o valor deste integral, possivelmente falha minha. O que acontece é que é um integral clássico. O valor deste integral é um truque para ser calculado. E o truque é olhar o integral duplo, impróprio, de infinito, a menos infinito, mais infinito, de menos x ao quadrado, mais y ao quadrado, dx, dy. E como é que nós calculamos este integral? Facilmente com coordenadas polares. Logo, quando eu estou a fazer aqui, estou a fazer o integral em R2, R vezes R, isto vai corresponder a coordenadas polar ao integral de 0 a 2π, temos que fazer um círculo completo, e o integral de 0 a infinito, correspondendo ao raio que vai de 0 a infinito, da função e de menos r ao quadrado, r dr dθ. Logo, mais uma vez, para podermos calcular este integral e fazer aparecer uma primitiva imediata, temos que acrescentar, multiplicar por 2 acima e dividir por 2 em baixo. Até aqui podemos acrescentar um menos, que é para termos mesmo por aqui um menos. E o que nós vamos ver é que o integral em 2π em θ vai dar 2π, logo vai ficar aqui menos π. Isto é para calcular o integral em ordem a θ e o integral em ordem a r vai ser simplesmente a variação e de menos r ao quadrado de 0 a mais infinito. Logo, em mais infinito vale 0 e em 0 vale 1. Logo, isto fica mais π. Então, como é que este integral duplo se calcula, nos permite dar o valor do integral acima? Bem, porque simplesmente nós podemos separar aqui, isto é de menos x ao quadrado vezes e de menos y ao quadrado, e vamos obter o integral de 0 a infinito de e de menos y ao quadrado, do integral de 0, aqui de menos infinito a menos infinito, desculpa, de e de menos x ao quadrado dx dy, e este integral aqui é um número, pertence a R, é um número positivo. Logo, pode ser tirado deste integral e vai ser igual, ao final, a integral de menos infinito, que é o integral que a gente quer calcular, a mais infinito de e menos x ao quadrado dx, vezes o integral de menos infinito a mais infinito de e de menos y ao quadrado dy. Bem, e são os mesmos integrais, porque a variável de integração não vai afetar o valor do integral. Logo, isto é essencialmente o integral de menos infinito a mais infinito é de menos x ao quadrado dx ao quadrado. E notam que este número aqui é necessariamente positivo, porque nós estamos a fazer o integral de uma função positiva. Logo, o valor ao quadrado deste integral é igual a π. Isso quer dizer que o integral acima é igual a raiz de π, e não esquecer-se de dividir aqui por raiz de 2π. tá? Logo, nós ficamos com 1/2, salvo erro. Logo, esta transformada aqui vai ser 1/2 exponencial de ômega
ao quadrado. Agora, eu espero aqui não ter feito nenhum erro. Já vou confirmar com as soluções na ficha de soluções, mas uma vez que nós fizemos isso, o exercício acabou. E eu tenho noção que esta linha é possivelmente a mais complicada do exercício 165. Ah, eu tenho pontaria nos exercícios. Alguma vez que a gente temos isto, podemos voltar aqui, e isto vai ser igual, então, a 1 sobre raiz de 2 de E de ômega menos um ao quadrado sobre 4, e isto vai ser 1 sobre raiz de 2 de E de ômega mais um ao quadrado sobre 4. O que vai nos dar que a transformada de Fourier da F seria 1 sobre 2 raiz de 2. Com licença, dá-me a sensação que aqui falta qualquer coisa. Ahm, hum, vamos ver, já vou ver a solução. É de m ômega menos um ao quadrado sobre 4 mais, peço desculpa, ômega menos um ao quadrado, mais um ao quadrado sobre 4. Vou ver aqui a solução. Logo, há de facto aqui um erro. E o erro é que quando eu vejo a solução, há aqui um sinal menos um que aparece. Bem, logo eu devo ter esquecido de um sinal menos um, algures. Ah, hum, hum, logo, porque normalmente, onde é que iria vir este sinal menos um? Iria vir de um sinal menos um aqui. Logo, nós devíamos ter aqui um sinal menos um. Logo, o que é que aconteceu que fez que não apareceu um sinal menos um? Vamos aqui com outra cor. É que aqui na derivada em relação a x, temos exponencial de menos i, que vai dar, que vai dar com i, vai dar um. Logo deve ser antes que eu fiz um erro. Logo, quando eu derivei aqui em ordem ômega, fiz aparecer o menos x, o menos i, ou seja, o menos i x, o menos i está aqui. Já sei, já sei. Eu aqui esqueci-me de pôr um menos um ah, em frente ao menos dois x para ser uma primitiva imediata. Quando fiz esta primitiva aqui, esta primitiva imediata. Logo, este sinal menos um aqui vai cancelar com este sinal. Logo aqui, logo aqui, nós não temos menos i. Logo, quando eu multiplico estes dois menos, vamos ficar com mais e, enfim, não é. Vamos explicar as coisas com mais calma. O que eu quero dizer é que para poder primitivar menos 2x é de menos x ao quadrado, e obter a primitiva é de menos x ao quadrado com a integração por partes, eu preciso de um menos aqui. E para ter um menos aqui, eu cancelo o mais que eu tenho aqui, o menos i que eu tenho aqui. Ou se quiserem, eu ponho o menos que aparece aqui no menos 2x. Ok. Ah,
Ok, depois faço a primitivação por partes e a primitivação por partes vai fazer aparecer um menos um aqui e ahm, a derivação deste termo também faz aparecer um menos um. Logo, os menos um cancelam-se, porque eu vou ter um menos um da integração por partes e um menos um da derivada aqui. Logo, eles ao final, os dois cancelam-se, e quando eu faço I vezes I, vou ter menos um, e faz-me aparecer aqui um menos um, e depois eu tenho o menos um que eu quero, no cálculo. Pronto. Logo, este exercício, como estão a ver, não é simplesmente calcular a transformada de Fourier, é preciso usar a expressão do cosseno, em função de exponenciais complexas e de ver que fazendo essa decomposição, nós, as duas transformadas de Fourier que aparecem no resultado são a transformada de Fourier da mesma função, mas aplicado em pontos diferentes, ômega menos um e ômega mais um. E a função é f1 x ao quadrado. Logo, depois o cálculo da transformada de Fourier em si, vai ser o cálculo da transformada de Fourier da função f1, e essa utiliza a derivada da transformada de Fourier. Ao final, nós obtemos uma equação diferencial ordinária linear da primeira ordem que nós sabemos resolver e não acabou porque precisamos de calcular o valor da transformada de Fourier em zero. E esse cálculo não é, quer dizer, não se improvisa. Aqui eu utilizei um resultado de análise 2 essencialmente, para poder calcular a transformação em substituição em coordenadas polares. Logo, esta integral dá π, a raiz de π, o f1, quer dizer, o integral de menos infinito a mais infinito de e de menos x ao quadrado é raiz de π. Peço desculpa que eu esqueci-me de pausar aqui a gravação. Vou pausá-la. Ok, eu tinha previsto na aula anterior fazer o exercício 167, mas eu acho que esse exercício tem mesmo mais, traz mais benefício a ser feito durante a aula. Ah, Logo, vamos fazer para o TP5, vamos fazer esse exercício no início da aula de terça. Aqui vamos fazer o exercício 171, que é o seguinte, que é para mostrar em primeiro que uma certa transformada de Fourier, é a linha A, é igual a um sobre um mais ômega ao quadrado, onde a função f é definida por f de x é igual a raiz de π sobre 2 é de menos módulo de x. Bom, e depois, sim, usamos essa transformada de Fourier para calcular o seguinte integral, integral de menos infinito a mais infinito, de cosseno x, um mais x ao quadrado dx, e mostrar que esse integral é igual a π sobre E.
Logo, o primeiro integral, como é que se vai, vamos calcular f f transformado de Fourier de f, bem, aplicando aqui a definição, integral de menos infinito a mais infinito de raiz de π sobre 2 é menos módulo de x vezes é de menos i ômega x dx. E vamos desdobrar o módulo. A desdobrar o módulo vai nos fazer separar o integral em dois integrais, um de menos infinito a zero e outro de zero a mais infinito, ou menos infinito a zero. Já agora eu posso simplificar aqui o raiz de π sobre 2. Logo, o raiz de π vai cancelar com o raiz de π em cima, vai cancelar com o raiz de π em baixo. E as raízes de 2 vão ser multiplicadas, vai fazer aparecer aqui um meio de E de quando o x é negativo, módulo x é menos x, logo E de x. E aqui posso pôr em evidência um mais ah, aqui não é mais, é menos i ômega x x menos i ômega x dx mais um meio do integral de zero a mais infinito. E desta vez o módulo x, quando x é positivo, vai ser x, ou isto vai dar é de menos x. E aqui podemos pôr assim, menos x, um mais i ômega. Vamos a evidência no expoente o menos x. Uh, Pronto, não estou aqui a pensar em simplificações notacionais que poderíamos fazer, essencialmente, mas não tem muita importância. E pronto, ambos estes integrais vão-nos dar primitivas imediatas. A primitiva aqui vai ser e de x, 1 menos i ômega a dividir por 1 menos i ômega, de menos infinito a zero, mais 1 meio é de menos x, 1 mais i ômega a dividir por menos 1 mais i ômega de zero a infinito. Não é preciso pensar muito para perceber que aos infinitos, ah, quando o x tende para menos infinito, o valor que temos aqui vai tender para zero, e quando o x tende para mais infinito, o valor que temos aqui vai tender para zero. Logo, o que vai ficar nestas variações são os valores em zero. Logo, no primeiro vamos ter um meio de isto em zero vai dar um sobre um menos i ômega. E no segundo vamos ter menos o valor em zero, que vai nos fazer aparecer um mais um sobre um mais i ômega. E isto é fácil de pôr ao mesmo denominador, vai fazer um meio de o módulo de um menos i ômega, ou seja, um mais ômega ao quadrado, e ao denominador e ao numerador vamos ter um mais i ômega mais um menos i ômega. Os i ômegas cancelam, logo nós ficamos como anunciado no enunciado, com uma transformação que é sobre um mais ômega ao quadrado. Logo passamos já ao segundo cálculo, que é o cálculo daquele integral. Integral de menos infinito a mais infinito de cosseno de x
sobre um mais x ao quadrado dx. Logo, a ideia aqui é não se deixar enganar ah, pelo, pela variável usada no enunciado. E aqui a variável que nós queremos usar não é a variável x, é a variável ômega, porque isto vai ser interpretado como uma transformada de Fourier inversa. Como já vão ver, ômega ao quadrado e ômega. Vamos usar a indicação do enunciado para somar com outra integral que vale zero, que vai ser menos a mais infinito de I sen de ômega sobre um mais ômega ao quadrado de ômega. Logo, é explicado porque é que este integral vale zero, porque simplesmente estamos a integrar uma função que é ímpar num intervalo que é simétrico. É um intervalo de menos infinito a mais infinito. Logo, isto também é uma propriedade que normalmente foi revista quando se fez as séries de Fourier. E o interesse de acrescentar esse termo que vale zero é porque nós vamos fazer aparecer cosseno de ômega mais i seno de ômega no numerador, e isto é igual a E de i ômega. Logo, este integral interpreta-se como integral de menos infinito a mais infinito de E de i ômega sobre um mais ômega ao quadrado de ômega. A ideia sendo de usar a linha A para poder calcular este integral. Ou podemos, na verdade, interpretá-lo como a transformada de Fourier inversa aplicada em x igual a 1. Se vocês forem ver, quando eu tenho uma função, a definição, que é de ômega, se eu fizer a sua transformada de Fourier inversa, vai nos dar uma função de x que tem a expressão seguinte: 1 sobre raiz de 2π integral de menos infinito a mais infinito de g de ômega é de mais i ômega x de ômega. E nós vimos na linha A, qual era a função que era transformada inversa de g. Simplesmente porque calculamos a transformada de Fourier de f e dá-nos essa função g, que é, no fundo, que é 1 sobre 1 mais ômega ao quadrado. Logo, estamos simplesmente a calcular, ter cuidado aqui com o fator 1 sobre raiz de 2π, é raiz de 2π vezes f em 1, é transformada inversa. Logo, f era o quê? Era aquela função que nós temos ali, raiz de π sobre 2 exponencial de menos x, módulo de menos x, menos módulo de x, desculpa, logo f de 1 vai ser igual a raiz de 2π, já me esqueci o que é que estava, é raiz de π sobre 2, sim, raiz de vezes raiz de π sobre 2 é de menos módulo de 1, ou seja, menos 1. E simplificamos os raízes de 2, ficamos com π sobre E, como era anunciado também pelo enunciado. Finalmente concluímos com o exercício, pelo menos a parte da transformada de Fourier, com o exercício 172, onde consideramos um ômega zero pertencente a R,
f uma função qualquer, de R para R, e consideramos a função g de x, que é igual a f de x, cosseno de ômega zero x. E o que é que nós queremos fazer? Queremos calcular a transformada de Fourier de G. Aqui novamente aplicamos o mesmo truque que nós vimos no exercício 165 H, que é usar que o facto que cosseno de ômega zero x é exponencial de menos i ômega zero x mais i ômega zero x mais exponencial de menos i ômega zero x sobre 2. E isso vai dar, g de ômega é um sobre 2 a raiz de 2π integral de menos infinito a mais infinito de exponencial i ômega zero, ou seja, f de x vezes i ômega zero x é de menos i ômega x dx mais um sobre 2 raiz de 2π integral de menos infinito a mais infinito de f de x exponencial de menos i ômega zero x vezes exponencial de menos i ômega x dx. Bom, isto vai ser um meio, pomos em evidência, e como no exercício, no primeiro exercício, ah, este termo nos expoentes, nós podemos juntar o produto dos expoentes, vai ser o expoente da soma, os produtos das exponenciais vai ser a exponencial da soma dos expoentes, e pondo em evidência o ix, isso vai nos dar ix, aliás, o menos ix, ômega menos ômega zero aqui, e da mesma forma vai nos dar aqui exponencial de menos ix, desta vez ômega mais ômega zero. E nós reconhecemos em ambos estes termos as transformadas de Fourier de uma certa função, que é a função f. Aqui nós reconhecemos a transformada de Fourier. Vamos olhar esta. Aqui nós reconhecemos a transformada de Fourier de f aplicada no ponto ômega menos ômega zero. E aqui, mesma coisa, é transformado de Fourier de f no ponto ômega mais ômega zero, que é aquilo que se pretende demonstrar neste exercício. E é muito parecido com aquilo que nós vimos no exercício 165, exceto que não precisamos aqui de fazer a fórmula da derivação da transformada de Fourier. Bem, simplesmente porque não temos uma exponencial ao quadrado, temos uma exponencial da i. Aqui não temos o n menos x ao quadrado cosseno, como nós tínhamos no exercício 165. Logo, eu vou ficar por aqui nas transformadas de Fourier e vamos passar ao cálculo das variações. Logo, esta parte do cálculo das variações é, em termos de cálculos que vocês vão necessitar para responder às perguntas, são essencialmente cálculos simples de derivadas parciais e de resolução de certas equações de ordem um ou de ordem 2
que em geral vão ser equações lineares, pode ter uma ou outra que é de variáveis separáveis. Logo, do que é que se trata aqui? Trata-se de uma noção de operador, ou seja, nós temos uma função, devia tomar isto assim, nós pegamos numa função, imaginamos y, uma função de r para, para r, e a essa função nós associamos um certo escalar, um número, que vamos, ou seja, isto é uma função que eu podia chamar, é uma função de funções, ou seja, é aquilo que chama-se um operador, e nós associamos a imagem dessa função y como um integral de a a b, imaginamos a a b é um intervalo incluído, obviamente, em R, de uma certa função de y', y e t, se t for a variável de y dt. E então, olhando para esta função de funções, este operador, o que é que ele faz? Bem, é uma função. Ele dá um certo valor escalar. Reparem, um exemplo muito simples deste tipo de objeto. Há outros exemplos, mas este é talvez o mesmo o mais simples. Imaginamos, sei lá, um intervalo de 0 a t. Se não querem um t aqui, ponham um intervalo de 0 a 1. Ah, olham para este operador. O que é que este operador faz? Eu pego uma função, logo y aqui é uma função, e eu vou olhar um sobre t, integral. Eu devia talvez ter tomado t, mas pronto, não faz mal. Integral de zero a t de y de t dt. Ah, o que é que, o que é que representa esta função? Este, este operador? Bem, é simplesmente pega numa função e associa-lhe a média da função em, no seu intervalo de definição. Logo, essa ideia, isto é só para vos mostrar que essa ideia de associar a uma função um número escalar não vem de outro mundo, é simplesmente, no caso mais simples, associar a média da função. Imaginamos que aqui, o que é que vai ser a nossa aplicação f de y, que está aqui dentro? Bem, vai ser simplesmente a y a dividir pelo número t. Como eu disse, se vocês não gostam do número t estritamente positivo, ponham t, imaginam a mesma coisa com t igual a 1. Nós fazemos a média da função no intervalo 0 a 1. Bem, eu comecei a enunciar o teorema e falei de um exemplo. Logo ponho o exemplo entre parênteses e continuamos com o enunciado do teorema. Logo, o que é que o teorema de Euler-Lagrange, no fundo, este teorema chama-se o teorema de Euler-Lagrange, já vou escrever. O que é que ele diz? Ele dá um critério, uma condição necessária, ah, do valor de J ser um extremo, um máximo ou um mínimo. Tá? Logo, se Y é tal que J de Y é extremo, então Y é a solução da equação, e aqui que eu vou escrever o nome, de Euler-Lagrange. Logo, o que é esta equação? É a seguinte, é, fazemos.
ah, a derivada parcial do f em ordem é y e dizemos que é igual à derivada em ordem t da derivada parcial do f em ordem a y'. Isto é a equação da Lagrange. Muito bem. Logo, a única dificuldade que eu tenho visto estudantes terem é perceber o que é que são, no fundo, como é que se calculam essas derivadas e o que é que elas significam. Logo, há que ter atenção aqui que y, obviamente, f é uma função de y', y e t, e quando, ou seja, estas coisas aqui são funções, são variáveis, quer dizer, ou seja, y e y' são funções de t, mas também são variáveis da função grande f. Logo, quando eu estou a calcular df sobre dy, eu estou a calcular a derivada parcial de f em relação à segunda variável de f. Logo, é a segunda variável que nós denotamos y. E aqui nós não estamos a ver y como uma função de t. Estamos a vê-lo como uma variável de f. A mesma coisa aqui, quando eu estou a calcular esta derivada parcial, eu estou a calcular a derivada parcial de f em relação à primeira variável. Logo, também tenham atenção que pode haver convenções diferentes, e possivelmente com a minha pontaria eu escolhi uma convenção diferente. É que o f não é, as variáveis de f não são necessariamente escritas nesta ordem. Podemos ter, eu também, às vezes, acho que nos slides está escrito desta forma, t, y e y'. Logo, nesse caso, se for escrito nesta forma, quando nós estamos a calcular esta derivada parcial é em relação à segunda, e quando eu estou a calcular a derivada parcial é em relação à terceira. Logo, tem que ser a derivada parcial em relação à variável onde aparece o y, no caso da derivada parcial em relação a y, ou o y', no caso da derivada parcial em relação a y'. Já vamos ver exemplos. A única coisa que aqui que eu tenho a acrescentar é que, uma vez que a gente calculou estas derivadas parciais, nós nos vamos lembrar, porque aqui, aquilo que nós vamos obter aqui vai ser uma função de y, y' e eventualmente também de t. Nós vamos nos lembrar que esta função, esta derivada parcial, é uma função de t. E é essa função t que nós derivamos. Logo, vou já vos dar uns exemplos, que é o exercício 179, onde nós vamos ver vários funcionais e vamos determinar as equações de Euler-Lagrange. Logo, na linha A temos j de y e o integral de a b de y' ao quadrado dt. Ah, ah, Aqui y' é uma função de t. Mas qual é a função f neste operador, nesta funcional? Bem, a função f, se eu fosse escrevê-la só de uma variável u, por exemplo, ah, não é boa ideia. Não é boa ideia. Não, isto eu posso fazer, já vão perceber porque eu queria chamar isto. Mas vamos escrevê-la na minha forma. Seria f então de y', de y e de t, que vai ser igual a y' ao quadrado.
Logo, o que é que vai ser, e é por isso que eu queria escrever a função do U, imaginamos que eu escrevo desta maneira, f de u, v, w. Bem, esta função escreve-se u ao quadrado, não depende nem de v, nem de w. Logo, o que é que vai ser df sobre dy? Não, df sobre dy vai ser a derivada parcial do f em relação à segunda variável. Só que não depende da segunda variável. Se for aqui olhar a segunda variável, aqui não está a segunda variável. Logo, df sobre dy vai ser igual a zero. Menos d sobre dt do quê? Da derivada parcial do f em relação, com as minhas notações, à primeira variável. Logo, nós vamos derivar a f em relação à primeira variável, que é, no fundo, derivar o f em ordem a u. Se eu fizer df sobre du. Só que o u denotamos por y'. O que é que vai ser df sobre du? É simplesmente 2u. Logo, a derivada parcial em relação do f em relação ao y' vai ser simplesmente 2y'. Nós não estamos aqui a derivar em relação a t. É agora que nós vamos derivar em relação a t, porque agora nós vamos fazer d sobre dt de 2y'. E isto vai ser igual a duas vezes a derivada de y', que é a segunda derivada. Logo, a equação da Lagrange, neste caso, vai escrever-se y de segunda igual a zero. Eu simplifiquei aqui o 2, o menos 2. Logo, o que eu aconselho aos estudantes é mesmo de fazer isto calmamente, de identificar bem em relação a que variável nós estamos a derivar o grande f. Podem, se isso vos ajudar, escrever com outros nomes. Isto às vezes é mais fácil visualizar o cálculo da derivada parcial, dando outros nomes às variáveis do f do que y', y', porque com y', y', nós temos tendência a pensar em derivadas em relação ao tempo. Mas não é o que acontece. Vamos ver hum, outro exemplo, que é a linha B. Logo aqui vou usar as notações do enunciado, para vocês verem que não é um problema. Logo temos f de t, y de t, y' de t, dt, e nós temos a função f de a, b, c, que é dada por sen c. Logo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a função que está aqui dentro é sen de y'. Pronto. O que é que vai ser a equação da Lagrange? Podemos escrevê-la. Df sobre dy menos d sobre dt de df sobre dy de linha igual a zero. Bem, como no exercício anterior, a função f não depende de y. Não depende da segunda variável. Logo, a derivada em relação à segunda variável vai dar zero, menos d sobre dt. Desta vez, a função f depende, depende de y', só depende de y', que é a terceira variável. Vamos pôr aqui outra cor. A terceira variável, ou seja, c, sen c. Logo, aquilo que eu estou a derivar é f em ordem a c. Logo, a derivada disto vai ser cosseno. A derivada de sen c em ordem a c é cosseno de c. E aqui c é y', logo vai nos dar cosseno de y'. Não é derivada de uma composta aqui. Y' é visto como uma variável. Igual a zero. E agora sim, quando nós vamos derivar em relação ao tempo, é que nos lembramos que y' é uma função de t e que vamos ter a derivada da composta. Então, vamos ter menos
a derivada do cosseno de y', a derivada de y' vai ser y de segunda, e a derivada do cosseno vai ser menos sen aplicada em y' igual a zero. Logo aqui a equação vai ser da Euler de Lagrange, escreve-se y de segunda sen de y' igual a zero. A linha C, J de y é igual ao integral de a b de y ao quadrado mais y' ao quadrado mais 2 y é de x dx. Logo aqui denotamos a variável do y x, ah, muda um bocadinho a equação da Lagrange, que vai escrever-se. Então, vamos chamar esta função aqui f de y', y e x, e a equação da Lagrange vai ser df sobre dy menos d sobre dt, df sobre dy'. E aqui enganei-me, não é d sobre dt, chamamos a variável t x agora, df sobre y' igual a zero. Pronto, logo, derivamos f em relação à sua segunda variável. E onde é que aparece a segunda variável? Aparece aqui e aqui. Logo, a derivada parcial do f em relação à segunda variável vai nos dar 2y mais 2 é de x. Porque o y agora, quando faço o cálculo da derivada, é visto como uma variável. Menos d sobre dx da derivada de f em relação à sua primeira variável. Logo, onde é que está a primeira variável? Y' está aqui. E não aparece noutro sítio. E a derivada em relação à sua primeira variável vai ser 2y'. E agora, lembramos que isto tudo são funções de x. Aqui vou simplificar os dois que podem ser simplificados todos. Isto vai dar y mais é de x menos y de segunda, igual a zero. Se quisermos escrever isto de forma mais bonita, y de segunda menos y é igual a e de x. Reparam que aqui é uma equação de ordem 2 lineares. Podemos resolver com o método de variação da constante ou, mais adequadamente, o método dos coeficientes indeterminados. Já agora, a equação aqui acima ah, não é uma equação linear, vamos dizer. Poderíamos resolvê-la, mas não é uma equação linear. E a equação do linear é uma equação muito simples também, linear da segunda ordem. Pronto. A linha D. Logo aqui temos novamente aquela notação um bocadinho diferente da função do Lagrangiante, da- do, do Lagrangiano. Sim, a função grande F, eu esqueci-me de dizer, chama-se o Lagrangiano. Ah, AB, F de T, Y, Y', dt, e o F de A, B, C é igual a B cubo, B cubo, C cubo. Bom, isso quer dizer que aqui a função que nós temos vai ser y ao cubo, y' ao cubo. E pronto, a equação da Lagrange aqui vou ser um bocadinho mais rápido. Vamos derivar em relação à primeira variável, ou seja, estamos a fazer
à segunda variável, desculpa. Estamos a derivar em ordem B, derivada parcial. Logo a derivada parcial, se eu fizer df, posso fazer df sobre db, isto vai me dar 3b ao quadrado, c ao cubo. Logo vamos ter 3y ao quadrado, y' ao cubo, menos d sobre dt, derivada parcial em ordem à terceira variável, que é c, ela vai ser semelhante, aqui vai aparecer y, y ao cubo, e 3y ao cubo, y' ao quadrado, igual a zero. Ah, pronto, e vamos derivar isto em ordem t, e isto eu não vou fazê-lo, porque não é que seja complicada, a derivada disto em relação ao t vai dar uma derivada de uma composta, uma derivada, quer dizer, a derivada de um produto. Começamos por já agora o 3 está aqui, podemos pôr aqui fora, e isto vai dar 3y', y elevado a 2 vezes y' ao quadrado, mais y ao cubo, vezes o y' ao quadrado, que vai ser 2 y de segunda, y', e depois temos que simplificar. Reparem que este termo que vai aparecer aqui vai simplificar, vai cortar com este. Vamos ter 9 menos 9 y' ao cubo. Isto é y' aparece aqui e aqui. Y' ao cubo vezes y ao quadrado. Logo vão cortar. Logo, pronto, não se enganam no cálculo da equação da Lagrange, porque de facto nunca vai ser muito mais complicado do que aquilo que nós temos aqui. Logo, um último exercício, onde desta vez vamos levar o cálculo até o seu final, até a resolução da equação da Lagrange. Logo, estamos a considerar este funcional. O que é que vai ser a derivada do f? ah, Chamar isto a função f em ordem a y. Bom, podemos identificar onde é que aparece y aqui. A derivada do f em ordem parcial do f em ordem a y vai nos dar 4t menos 2y menos d sobre dt da derivada parcial do f em relação ao y', e aqui o y' aparece aqui. Logo, a sua derivada vai ser 2 vezes y', e é igual a zero. Logo, o que é que vai nos dar a equação? Bom, vou dividir aqui isto por 2, para não ter que estar a carregar com esta constante. Aqui fica um 2. Vou pôr o menos dt sobre y de segunda do outro lado. Isto vai dar y de segunda mais y, que é igual a 2t. Ah, pronto. Logo, isto é uma equação diferencial da segunda ordem linear a coeficientes constantes. Nós sabemos que a solução da equação homogénea associada, visto que a equação característica aqui vai ser r ao quadrado mais um, vai envolver o seno t. Isto é um sistema fundamental I seno t, e nós queremos uma solução particular. Bem, a solução particular poderíamos aplicar, se quisessem, o método dos coeficientes indeterminados, só que ela aqui parece-me ser visível a olho nu. Então, porquê 2t? Porque nós queremos que o y produza um 2t deste lado. Porquê o menos 2? Não vai dar, não, não, desculpa. Erro meu, erro meu. Eu queria o menos 2 aqui para cancelar, mas não vai dar. Logo, vamos precisar de facto de. Não, mas espera. Ah,
Vou pôr isto em pausa porque já estou a dizer as neiras. Sim, eu estava a ligar o complicómetro. Não sei porque é que eu estava a olhar o Y de segunda como o Y de linha. E se eu tivesse a Y de linha, de facto, 2t menos 2 iria funcionar, porque nós teríamos Y que é 2t menos 2 e Y linha que é 2. 2 menos 2, 0, iria dar. Mas aqui temos Y de segunda. Logo, eu sei que a segunda derivada de uma função que é polinómio de grau 1 vai ser 0. Ah, logo, esta função y2t é a função que eu estou a procurar. Logo, a nossa solução geral da equação completa é então a cosseno t mais b seno t mais 2t. E temos que usar agora as condições iniciais, ou as condições de contorno, neste caso, para determinar a e b. Logo, em t igual a 0, isto vai me dar a que é igual a 1, porque A seno de 0 mais B0 mais 0, e em T igual a π sobre 2, vamos ter a 0 mais 1 mais B, que é igual, ou seja, sim, vamos ter B mais π, que é igual a π. Porque 2π sobre 2 vai dar π. Logo isto dá imediatamente B igual a 0 e a solução da equação da Lagrange, a solução extremal, a função extremal da equação do funcional é simplesmente cosseno t mais 2t. Há mais exercícios que serão resolvidos na próxima aula, na última aula, teórico-prática. Bom estudo!